E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar na história incrível de dois super-heróis da fé, São Felipe e São Tiago. Se preparem, porque a aventura deles é de arrepiar e começa com um chamado do próprio Jesus. Pensa só, você tá lá vivendo sua vida e, de repente, o próprio Jesus aparece e te chama para a maior missão de todas. Parece coisa de filme, né? Pois é, foi exatamente isso que rolou com os nossos heróis. Uma aventura que, olha, mudou o mundo para sempre. Mas antes da gente conhecer o Felipe e o Tiago de pertinho, vamos dar uma olhada no time deles, a equipe de heróis da qual eles faziam parte, os 12 apóstolos, o esquadrão especial de Jesus. Tá, mas o que é ser um apóstolo, afinal? Pensa assim, eles eram tipo os melhores amigos de Jesus, a galera mais próxima dele. Eles andavam juntos, aprendiam tudo ali direto com o mestre. E no final, receberam uma missão, uma missão épica, espalhar a mensagem de Jesus pelo mundo inteiro. O Felipe e o Tiago, então, começaram essa jornada juntos no mesmo time. Eles seguiram Jesus, lado a lado com a mesmíssima missão. E como a gente vai ver, o destino deles ficou conectado até o fim, de um jeito muito, mas muito especial. Beleza, vamos começar com o nosso primeiro herói, Felipe. Ele era um cara super curioso, sabe? Sempre fazendo umas perguntas bem importantes. E a aventura pessoal dele começa com um chamado direto na lata. E que chamado, hein? Jesus não precisou fazer um discurso gigante nem nada. Ele só olhou para o Felipe e disse duas palavrinhas mágicas. Vem e segue-me. Pronto. Bastou isso para começar a maior jornada da vida do Felipe. Simples assim. Mas o Felipe não foi pego totalmente de surpresa não. Ele já seguia os ensinamentos de João Batista e já estava naquela expectativa, esperando o Messias. Então, quando Jesus chamou, o coração dele já estava preparado. Aquele convite virou a chave e mudou tudo num piscar de olhos. E é aqui que a gente vê o lado prático e curioso do Felipe em ação. Imagina a cena, uma multidão enorme, todo mundo com fome. E foi ele quem perguntou para Jesus, eita, onde a gente vai arrumar pão para tanta gente? Ele estava ali, quebrando a cabeça para resolver o problema. Isso mostra que mesmo sendo um apóstolo, ele era gente como a gente, né? Olha só a jornada do Felipe, que demais! Começou com aquele chamado de Jesus, né? Depois ele viu com os próprios olhos milagres incríveis, tipo a multiplicação dos pães. Lá na última ceia, ele ainda fez um pedido super profundo. Mostra-nos o Pai. A missão dele o levou para longe, para a Ásia Menor, e terminou com um sacrifício. Um ato de coragem que, é difícil até de imaginar. Ok, agora vamos para o nosso segundo herói, Tiago. E esse cara tinha uma conexão muito, muito especial com Jesus. Ele se tornou uma verdadeira coluna, um pilar, que ajudou a segurar a igreja que estava bem no comecinho. E aqui tem um detalhe super importante para a gente entender. Quando a gente lê na Bíblia que ele era irmão de Jesus, não é como a gente pensa hoje. Naquela época, a palavra irmão era usada para todo parente próximo, primos, tios, a família toda. E o Tiago, na verdade, era primo de Jesus. O Tiago era conhecido por ser um cara super correto, muito dedicado. Ele levava uma vida tão certinha, cheia de oração e jejum, que ele acabou ganhando um apelido, o Justo. Pensa só, ele era um exemplo para todo mundo. E que líder ele se tornou, hein? O Tiago virou o líder da primeira comunidade cristã lá em Jerusalém. Ele comandou uma reunião mega importante, o tal do Concílio de Jerusalém, e ainda por cima foi uma das primeiras pessoas a ver Jesus depois da ressurreição. Caramba, que responsabilidade! E esse aqui é o ensinamento mais famoso dele, que está lá na carta que ele escreveu no Novo Testamento. O Tiago basicamente disse o seguinte, olha, não adianta só falar que tem fé. A fé de verdade aparece nas nossas atitudes, quando a gente ajuda os outros e faz o bem. Puxa, que lição poderosa, né? Agora, lembra que a gente falou que a história deles era conectada? Pois é, vamos ver como esses dois heróis se encontram de novo no final. A aventura, que começou com eles juntos, também terminou com uma união super marcante. A coragem desses dois foi uma coisa de outro mundo. O Felipe foi crucificado de cabeça para baixo. O Tiago morreu apedrejado. As mortes foram bem diferentes, mas o motivo era o mesmo. Um amor e uma fé gigantesca em Jesus que nada podia abalar. Eles não voltaram atrás, nem mesmo na hora da morte. E é por isso que a gente celebra os dois no mesmo dia. Olha que legal, muito tempo depois, os restos mortais deles, que a gente chama de relíquias, foram levados para Roma e colocados juntinhos, na mesma igreja. Isso se tornou um símbolo para sempre da amizade e da união que eles tinham em Cristo.
Bom, e daí? O que essa aventura toda desses heróis significa pra gente hoje? Qual é o grande tesouro ou o legado que eles nos deixaram? Essa é uma pergunta super importante, porque a história deles não é só uma coisinha que aconteceu lá atrás. Não. Ela tem uma mensagem muito poderosa para a nossa vida aqui e agora. É o seguinte, a vida deles é como um farol bem forte, sabe? Uma luz que mostra o caminho certo pra gente. Eles são tipo mestres da vida cristã, que ensinam a gente a ter coragem na fé. Eles provam que seguir Jesus é a maior e mais emocionante de todas as aventuras. E nos ensinam que, quando Deus chama, a melhor resposta que a gente pode dar é um sim bem grande. E a gente termina essa história incrível dos nossos heróis fazendo um pedido especial a eles, que lá do céu eles continuem nos ajudando na nossa própria aventura da fé. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a fé, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal Catequista Felipe Lucas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero te ouvir. Você já tinha pensado sobre isso antes? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer sua pergunta num próximo vídeo.